bem-vindos, queridas alunos do curso Mater Dei. Nós agora vamos iniciar o 6º módulo do nosso curso. Serão 8 aulas. E essas 8 aulas estarão englobando, como nós temos aí no nosso programa, do módulo 6º, primeira, segunda e terceira aula são os livros sapienciais. O quarta, quinta e sexta aula, os livros proféticos. E o 7º e a 8ª aula, introdução ao Novo Testamento. Então, nesse 6º módulo, nós vamos pegar uma boa parte do Antigo Testamento e já a introdução do Novo Testamento. Para isso, vamos todos rezar, pedindo a Deus que nos ajude, nos ilumine e nos dê força e entendimento na sua palavra, para que possamos crescer mais na vida íntima com Deus e na nossa santificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos agora dar início nessa primeira aula, a introdução aos livros sapienciais. Nós vimos, quando nós começamos a estudar o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia em geral, mas a primeira parte do Antigo Testamento, nós tivemos uma introdução geral à Bíblia, depois uma introdução ao Antigo Testamento. Estudamos os 5 livros do Pentateuco e entramos no bloco dos livros históricos. Terminamos aquele bloco dos livros históricos e agora estamos iniciando o bloco do Antigo Testamento, que é aquele bloco dos livros sapienciais. Então, agora nós vamos fazer a introdução a esses livros sapienciais. Antes de mais nada, é importante nós sabermos quais são os livros sapienciais. É o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, o Eclesiastes, também conhecido como Coelet, o Cântico dos Cânticos, o livro da Sabedoria e o livro do Eclesiástico, também conhecido como Ben Sirac ou Sirácida. Nós vamos ver cada um deles em especial. E agora nós vamos dar a introdução. Antes de mais nada, quando nós falamos em livros sapienciais, é necessário que nós saibamos o significado da palavra sabedoria no contexto bíblico da palavra de Deus. A sabedoria, vejam bem, no sentido bíblico que nós estamos estudando e focando neste nosso módulo, nesse nosso estudo de teologia, não é entendida como acumulação de conhecimentos. As pessoas muito sábias, aquela que acumulou conhecimentos, erudição, cultura. Não é nesse sentido. Mas no sentido de a sabedoria como bom senso no discernimento das situações. Então a pessoa tem um bom senso no discernimento das situações, que é adquirido como? Através da meditação e reflexão sobre a experiência concreta da vida. A sabedoria da vida. É algo aprendido na prática e que levaria à arte de viver bem. Então a pessoa sábia é aquela pessoa que sabe discernir as situações e na prática ela, na sua reflexão, na sua meditação, é aquela arte de viver bem. Assim, nos livros sapienciais, encontram-se reflexões que brotam de problemas que povoam o dia a dia de qualquer pessoa que busca o caminho e a realização e a felicidade. A experiência comum é mostrada como um lugar de manifestação de Deus. Então, a experiência nos mostra que é o lugar como manifestação de Deus e a revelação de seu projeto, ou seja, Deus falaria através da experiência do povo. Então, a sabedoria, entendida como manifestação de Deus no seio do seu povo. Esses livros sapienciais apresentam a sabedoria como? Apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Como assim? Em Israel, a sabedoria não é cultura conseguida com acúmulo de conhecimentos. Não. É o bom senso, o discernimento das situações, adquirido sim, através da meditação
e reflexão sobre a vida. É bem diferente do conceito de sabedoria do mundo, né? Essa concepção muito prosaica que nós temos de sabedoria. Não, sabedoria bíblica é outro foco, é outra concepção. Ao analisar o conjunto dos livros sapienciais do Antigo Testamento, verifica-se uma diferença formal que acabará por conduzir a uma particularização no próprio conteúdo. Então, cada livro sapiencial do Antigo Testamento tem a sua própria peculiaridade. Trata-se da distinção entre a sabedoria proverbial e a tratadística ou intelectual. Então, nós vamos ver que há essas variantes de sabedoria, né? A proverbial e a tratadística, né? E ou intelectual. Nós vamos também explicar tudo isso. A sabedoria proverbial exprime em frases breves verdades universais ou condicionadas por determinadas situações. Geralmente são máximas compostas de um só versículo em duas partes ou dísticas. Existem por vezes unidades maiores, além de dísticas são dois versos, né? Podem ter 3. E encontram-se mais nos livros do Provérbios, do Eclesiástico e em parte no Eclesiastes e no livro da Sabedoria. O seu objetivo é qual? É oferecer observações sobre a vida concreta. Seguindo tais instruções, o homem adapta-se à ordem social, que é o reflexo da ordem cósmica. Esta forma de sabedoria, no sentido bíblico, não se ocupa de coisas da existência humana, mas assume o pragmatismo e a crítica face à sociedade em que se desenvolve. A sociedade, nesse aspecto da concepção bíblica de sabedoria, é considerada como um fato consumado, que o sábio não pretende mudar, mas apenas o quê? Adaptar-se a ela, descobrindo as suas regras do jogo. É uma atitude que difere profundamente da posição assumida pelos profetas da época anterior ao exílio, mas não se trata de uma atitude alheia à fé, de jeito nenhum. Embora aparentemente pareça ser contrária à fé ou dispensada, diferente da fé, sem insinuar a fé, a sabedoria no sentido bíblico desses livros, eles de fato refletem uma atitude de fé. Agora nós vamos ver as características dos livros sapienciais. Nós vimos agora o que se entende por sabedoria no sentido bíblico. Agora nós vamos conhecer um pouco mais as características desses livros sapienciais. Vejam bem, a designação de livros sapienciais dá-se a quem? Aos 5 livros do Antigo Testamento. A eles se acrescentam impropriamente os Salmos e o Cântico dos Cânticos. Eles apresentam uma corrente de pensamento que se encontra também numa parte dos livros de Tobias e Baruque. Então são 7 os livros sapienciais. Quais são? Do Antigo Testamento. Como eu havia dito no começo. O livro de Jó, livro dos Salmos, livro dos Provérbios, o livro do Eclesiastes ou Coelet, o livro do Cântico dos Cânticos, o livro da Sabedoria e o livro do Eclesiástico, também conhecido como Ben Sirac ou Sirácida. Vejam bem, essa literatura sapiencial, ela floresceu todo no Antigo Oriente. Essa sabedoria, na verdade, ela é internacional. Tem poucas preocupações religiosas e se detém mais no plano do profano, se nós formos analisar sobre esse aspecto. Esclarece o destino dos indivíduos, não por uma reflexão filosófica à maneira dos gregos, mas colhendo frutos da experiência, porque o semita ele era muito prático, ele era muito concreto. É uma arte de viver bem e um sinal de boa educação. Ensina o homem a se conformar à ordem do universo e deveria dar-lhe os meios de ser feliz e prosperar. Observe-se o seguinte, que não é de se admirar se as primeiras obras sapienciais de Israel se pareçam muito com as dos seus vizinhos. Tem muita gente que fala assim, mas em outros lugares, em outras culturas, na época de Israel, né, antes de Cristo, também eles copiaram de lá. Sim, mas a sabedoria é universal. Então ela não se difere muito daqueles seus vizinhos, daqueles povos de antanho, aqueles povos contemporâneos. Todas elas provêm do mesmo ambiente. Todas elas
provém do mesmo ambiente. Né? Como assim provém do mesmo ambiente? Vejam bem, as partes antigas dos provérbios não apresentam senão preceitos de sabedoria humana. Né? Preceitos de sabedoria humana. Né? Os sábios de Israel não se preocupam com a história, senão preceitos da sabedoria humana. Eles se preocupam somente com a história, com o futuro do seu povo. Eles pesquisam o destino dos indivíduos, como seus colegas orientais faziam também. Mas o consideram sob uma luz mais alta, a da religião javista, né? Aquela escola javista que fala sobre Javé. Nós já estudamos isso nas tradições, logo no começo do estudo das Sagradas Escrituras. Apesar de ser de uma e de tantas semelhanças, existe por essa causa, em favor da sabedoria israelita, uma diferença essencial que se acentua com o progresso da revelação. Então, essa sabedoria, aparentemente, numa primeira vista, ela parece profana. Mas conforme a revelação vai sendo progressiva, essa sabedoria ela vai sendo iluminada numa outra dimensão. A oposição sabedoria-loucura transforma-se numa oposição entre justiça e iniquidade, entre piedade e impiedade. A verdadeira sabedoria é, portanto, o quê? O temor de Deus. Né? É essa conclusão que chegará. A verdadeira sabedoria é temer a Deus. E o temor de Deus é a piedade, ou seja, é estar unido a Ele, né? Estar numa vida de santidade. Se a sabedoria oriental é um humanismo, poder-se dizer que a sabedoria israelita é um humanismo devoto, ou seja, dentro de um contexto de uma religião. Mas esse valor religioso da sabedoria só é mostrado pouco a pouco, então ele é crescendo. Né? O termo hebraico tem uma significação complexa. Pode designar a habilidade manual ou profissional, né? No sentido hebraico. A palavra sabedoria pode ser a sabedoria da habilidade manual ou profissional. Pode ser também o senso político, o discernimento, e também a astúcia, o jeitinho, e a arte também da magia. Né? Somente nos escritos pós-exílicos, o que significa pós-exílicos? Após o exílio da Babilônia, lá por volta de 536, 530, que se dirá que só Deus é sábio, possuindo uma sabedoria transcendente que o homem vê atuando na criação, mas que é incapaz de prescrutar. A forma mais simples e mais antiga da literatura sapiencial é o que em hebraico se chama machal. Esse termo machal no plural, o título do livro que chamamos Provérbios. Então o livro Provérbios em hebraico significa machal. O machal é mais exatamente uma fórmula surpreendente, um ditado popular ou uma máxima. As coleções antigas dos provérbios contêm apenas sentenças breves, aquelas máximas pequenas. Depois o machal se desenvolve, torna-se parábola ou alegoria, discurso ou raciocínio. Esta evolução do machal, perceptível já nas pequenas seções anexas dos provérbios, e mais ainda no prólogo, ou seja, do capítulo 1 ao 9, acelera-se nos livros seguintes. Jó e Sabedoria são grandes obras literárias. Importa aqui salientar o seguinte, que o ambiente dos sábios é bem diferente daqueles de onde procedem os escritos sacerdotais e os proféticos. E em Jeremias, capítulo 18, versículo 18, enumera como formando três classes, os sacerdotes, os sábios e os profetas. As preocupações deles são diferentes. Quais são as preocupações? Os sábios não têm interesse especial pelo culto. Os sábios não têm esse interesse pelo culto, especialmente. Não parecem comovidos com as calamidades do seu povo, nem influenciados pela grande esperança que sustenta. Mas, a partir do exílio, essas três correntes se tocam. O prólogo dos provérbios assume o tom de uma pregação profética. Já o Eclesiástico, no capítulos 44 e 49, e a Sabedoria, no capítulos 10 a 19,
meditam longamente sobre a história sagrada. O eclesiástico venera o sacerdócio, mostra-se um entusiasta do culto e, enfim, identifica a sabedoria e lei, e é a aliança entre o escriba e o doutor da lei que encontraremos nos tempos evangélicos, já, né, na época pós-Jesus. Quais são as especificidades dos livros sapienciais? Vejam bem, né, cada um é específico, mas em que sentido? Esses livros foram escritos, em sua maioria, em linguagem poética. O gênero literário foi a poesia, fazendo uso de metáforas, e tem um caráter de ensinamento para alcançar a sabedoria. Então ele é didático, ele quer ensinar alguma coisa. Os livros do Eclesiástico e da Sabedoria são deuterocanônicos. O que significa isso? Você sabe o que significa que são livros deuterocanônicos. São aqueles que não se encontram no cânon hebraico e também no cânon da Bíblia protestante. Eles não eram considerados inspirados, mas a Igreja Católica os considera inspirados, o livro do Eclesiástico e da Sabedoria. E por isso não constam na Bíblia protestante, embora estejam presentes na Bíblia Católica. Estes livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade do povo de Israel. A sabedoria, vejam bem, de cunho mais popular, encontrada no livro dos Provérbios e do Eclesiástico, apresenta-se uma forma de coleção de frases curtas, sentenças que ajudam a compreender e a encontrar uma saída nas diversas situações enfrentadas pelo homem comum. Já os livros de Jó, vejam bem, nós estamos vendo as especificidades de cada livro. Nós vimos nos Provérbios e Eclesiásticos. Agora, no livro de Jó e de Eclesiastes, são estudos entre problemas mais profundos, sobre temas mais amplos, como o sentido da vida, a morte, a justiça, a vida social, o mal, a natureza da sabedoria, etc, etc. O livro dos Cânticos, por exemplo, trata da experiência mais fundamental da vida, que é o amor humano, o amor, símbolo do amor de Deus para com o seu povo. Já a espiritualidade do povo de Israel é apresentada no livro dos Salmos, uma coleção de 150 orações que reflete as mais diversas situações da vida do indivíduo e do povo. Os 150 salmos são 150 orações. Qual a origem desses livros sapienciais? Bem, a reflexão sapiencial deve ter acompanhado o ser humano desde os seus primórdios. Contudo, certas épocas históricas privilegiam a recolha de tradições e impeliram as novas formulações sapienciais. A origem do pensamento sapiencial, portanto, em Israel é tradicionalmente relacionada com a figura de Salomão. Sempre quando nós falamos em sabedoria, nós nos reportamos automaticamente à figura do rei Salomão, como nós encontramos no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 4 e 15. Então, Salomão se tornou o protótipo de todos os sábios. Ele organizou a sua corte em conformidade com o modelo das cortes de outros países mais evoluídos, especialmente o Egito. Ele quando formulou a sua corte, o rei Salomão, ele se baseou, né, na experiência do modelo das cortes, especialmente do Egito, que eram mais evoluídas. Promoveu intensas relações políticas e comerciais com os povos vizinhos. Ora, isso exigia uma preparação adequada de funcionários, né, tanto do nível central como local, em escolas apropriadas de caráter sapiencial, também a semelhança do que já existia junto com outros povos. Foi justamente Salomão quem elaborou e protagonizou toda essa dinâmica em Israel. Por isso, não é de se admirar o fato de serem atribuídas obras do gênero sapiencial muito recentes, que efetivamente nada tem a ver com ele. Era o costume antigo da pseudoepigrafia, que se verifica em muitos casos da Bíblia. Nos tempos a seguir ao exílio da Bíblia, depois de 530, fazendo a contagem decrescente, procedeu-se à recolha e fixação do patrimônio religioso e cultural de Israel. Da recolha, fixação e ordenamento de todo esse material, viram necessário o quê? Preservar a identidade religiosa
e cultural de um pequeno povo e relançar a esperança no futuro bem melhor, perante as ameaças de outras culturas dominantes, como a cultura babilônica e mais tarde a cultura grega. E vamos ver aqui agora também aquela questão da personificação da sabedoria. Na fase do desenvolvimento sapiencial anterior ao exílio, a sabedoria parece limitar-se ao âmbito da experiência histórica e religiosa de Israel. Mas depois do exílio verifica-se uma revolução substancial. A partir daí, a sabedoria tende a ser considerada como uma realidade autônoma, distinta de Deus e do homem. Quer dizer, começa a surgir um processo de personificação da sabedoria, né? Isso depois do exílio. Para além de uma sabedoria proverbial que regula com sucesso a vida do homem, os sábios começam o quê? A desvendar e admirar uma sabedoria observável a partir da ordem, harmonia e movimento do universo. É que o livro do Gênesis, no capítulo 1, apresenta em linguagem catequética, os Salmos 8, 19 e 104 apresentam em forma de oração. Então, para nós, após essa introdução aos livros sapienciais, nós podemos ver o significado da sabedoria no contexto bíblico, no enfoque bíblico, sobre a questão da especificidade dos livros, a origem dos livros sapienciais, a motivação desses livros. Nós agora vamos começar a estudar cada um desses livros. E agora, nessa primeira aula, nós vamos pegar o primeiro livro para nós podermos estudá-lo de uma maneira muito sucinta. O primeiro livro, seguindo a ordem bíblica, né, que se encontra na Bíblia Católica, é o livro de Jó. Quais são as características do livro de Jó? Vejam bem, a personagem central dessa história é um herói. Na verdade, um cheque edomita. E o cenário do drama, né, a cidade, a realidade onde ele se encontra é Edom, daí ele ser um edomita. O que indica ser uma figura hebraica, né, por ele ser hebreu. O nome de Jó só aparece neste livro em Ezequiel, vejam bem, quem faz referência a Jó é o livro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e 20. E Tiago, capítulo 5, versículo 11, ou seja, lá no Novo Testamento. E ele só aparece neste livro como uma figura lendária do passado, situado nos tempos patriarcais e dotado de grande sabedoria. Então Jó era um homem muito considerado, um homem sábio. O autor, né, que redigiu esse livro, o autor israelita, aproveitou tal figura para elaborar esta obra. Então ele pegou a figura de Jó, era uma figura lendária de um homem sábio, e começou a elaborar essa obra de gênero sapiencial em cima dessa figura de Jó. Isto denota apreço pela sabedoria universal, ou a vontade de reconhecer todos os valores, onde quer que eles se encontrem. Então, a palavra de Deus, ela pega toda a sabedoria universal, que se encontra em vários lugares, e ela aproveita, ela reconhece esses valores. Né? O tema central do livro do Jó, vejam bem, não é o problema do mal, nem o sofrimento do justo e inocente, e muito menos a famosa paciência de Jó. O autor desse drama apaixonante discute a questão mais profunda da religião. Qual é? É a natureza da relação entre o homem e Deus. Então, o enfoque desse livro de Jó é a questão da relação entre Deus e o homem. Nada de paciência, nada de sofrimento do mal, nada disso. É a natureza da relação entre Deus e o homem. O povo de Israel vê concebida a relação com Deus. Como é que o povo de Israel, então, concebia essa relação com Deus? Através do dogma da retribuição. Eles tinham aquela concepção de retribuição, ou seja, Deus retribui o bem com o bem e o mal com o mal. Né? Ele tinha uma visão muito simplista disso, né? Dessa relação com Deus. Ao justo, Deus concede saúde, prosperidade e felicidade. Já ao injusto, ele castiga com desgraças e sofrimentos. Tal concepção arrisca produzir uma religião de comércio, onde o homem pensa poder assegurar a própria vida e até ditar normas para o próprio Deus. É o risco que se tem ao conceber esse tipo de relação com Deus.
Contra isso, o autor mostra que a religião verdadeira é o quê? É o mistério da fé e da graça. A religião verdadeira é o mistério da fé e da graça. O homem se entrega livre e gratuitamente a Deus. E Deus, mistério insondável, volta-se para o homem gratuitamente, a fim de estabelecer com ele uma comunhão que o leva para a vida. Isso é muito importante, nós entendemos o livro de Jó sobre essa concepção, sobre esse prisma, que é o verdadeiro sentido bíblico desse livro. Né? O livro de Jó possui 42 capítulos, é grande, e 1070 versículos. Quem é o autor? O autor de Jó não é conhecido, senão pela obra-prima que compôs. Por ela se reconhece certamente tratar-se de um israelita, com certeza. Foi um judeu, hebreu, nutrido das obras dos profetas. Então ele conhecia as obras dos profetas e dos ensinamentos dos sábios, sem dúvida. Vive provavelmente onde? Na Palestina. Ele não vivia no exílio, mas na Palestina. Mas deve ter viajado ou morado no exterior, particularmente onde? No Egito. Qual é a cronologia desse livro? Qual é a datação dele? Os exegetas, os estudiosos da Bíblia, são unânimes em afirmar que o livro pertence ao período pós-exílico, ou seja, é posterior ao profeta Jeremias e Ezequiel, ou seja, século VIII ou VII a.C., com os quais tem contatos quanto à expressão e ao pensamento, e a sua linguagem está fortemente mesclada de aramaísmos. O que são aramaísmos? São expressões próprias da língua hebraica, que caracterizaram essa época pós-exílica. Isso nos faz situar na época posterior ao exílio, no momento em que a obsessão pela sorte da nação, pelo destino da nação, é substituída pela preocupação com o destino dos indivíduos. Diante disso, a data mais aproximada da redação deste livro, mas sem razões decisivas, é o fim do século V a.C., ou seja, período após o exílio da Babilônia. A narrativa desse livro ele é em prosa. A parte em prosa desse livro, da sua narrativa, que tem a parte em prosa e a parte poética. A parte em prosa é anterior à composição poética, não é ao contrário. Primeiro vem a prosa e depois a poética, ela é mais antiga. Ezequiel menciona Jó juntamente com Noé e Daniel, que é um sábio fenício, como legendários homens de virtude, como nós vemos no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 a 20. A história de Jó, isto é, a narrativa em prosa, deve ter circulado oralmente durante muitos anos, antes de ser lançado por escrito, como a temos atualmente. Mas esse livro de Jó, ele teve uma finalidade. Qual foi o objetivo com que o autor redigiu esse texto? Esse livro tem como objetivo o quê? Uma mensagem religiosa. Ele quer transmitir um ensinamento, uma mensagem. Qual é? O homem deve persistir na fé, mesmo quando o seu espírito não encontra sossego, ou seja, perseverança na fé, mesmo quando tudo parece o contrário. Essa é a mensagem do livro, o objetivo do livro. E qual seria o resumo e conteúdo desse livro? Veja bem, do ponto de vista literário, o livro de Jó apresenta-se dividido em duas seções principais. Quais são essas duas seções principais? Essas duas seções principais que se notam bem pela forma, pelo estilo e pelas ideias. Então elas têm as suas próprias formas, seus estilos e suas ideias, em cada uma dessas duas seções. A seção inicial e a final, ambas escritas em prosa, não em versos, apresentam-nos a personagem central do livro. Quem é? É a figura de Jó. É o que no esquema proposto mais adiante, que vocês vão ter na apostila, se chama prólogo e epílogo biográficos. Aqueles que adquirirem a nossa apostila vai ter tudo isso bem detalhado, bem explícito, bem evidente, de maneira bem didática. No prólogo desse livro, ou seja, no início, prólogo quer dizer início, introdução, já aparece bem situado, Jó aparece bem situado numa vida honesta e simultaneamente feliz. Mas depois passa por experiências de desgraça que levantam a questão
de saber se ele era de fato ou se continuou ou não a ser honesto. Quer dizer, ele caiu em desgraça. Aí se questionam, seria que ele agora não é mais honesto? Né? Por que Deus está castigando ele? No epílogo, ou seja, a parte final do livro, a sua situação aparece por fim inteiramente restaurada, ou seja, próspera. Esta evolução na ação dá importância à segunda seção do livro, que constitui a sua maior parte. Toda ela é discussão acesa sobre os problemas suscitados pelo aparecimento do sofrimento e das grandes desgraças na vida de um homem que não tinha culpa nem pecado. Por que o mal acontece ao homem justo, né? Esta parte em poesia, essa segunda seção, é o essencial do livro, embora assente em situação devida descrita pelo texto em prosa. Então, é a parte essencial, essa segunda seção, que é em verso, né? Em poesia, mas ela está assente, né, à parte da prosa. O modelo literário escolhido pelo autor é inspirado possivelmente nas discussões que se faziam nos ambientes culturais da época. Cada amigo de Jó apresenta um tipo de argumentação, né, para justificar a sua desgraça. E a discussão decorre sem que Jó, apesar de seu estado de sofrimento, se mostre desfalecido. Até para esclarecer as relações com Deus, é utilizado o mesmo esquema. Numa intervenção final, Deus responde a todas as discussões anteriores. O livro apresenta-se assim, como um autêntico tribunal da consciência para o qual o próprio Deus é citado e onde toma assento. Muitos estudiosos pensam que estas duas seções podem não ser da mesma época, nem ter sido escritas pelo mesmo autor. Então isso ainda é discutível, há controvérsias. A primeira parte, a primeira seção é mais popular, a história de Jó. A segunda é claramente mais complexa e profunda. Além disso, a parte designada como discurso de Eliú, dos capítulos 32 a 37, apresenta claros indícios de ter sido acrescentada posteriormente da redação. Quanto mais não seja porque ele não aparece na lista dos amigos, que, segundo a narrativa inicial, foram ter com Jó para o consolar. Estes aspectos da formação e da estrutura do livro são indícios de que a sua redação pode ter tido uma história razoavelmente complexa, né? Então, qual é o esquema proposto, né, no livro, para o estudo desse livro? Então, nós temos o prólogo biográfico, em primeiro lugar, nós temos o primeiro debate, nós temos o segundo debate, depois o terceiro debate. Então, o prólogo biográfico dele é o primeiro debate, segundo debate, terceiro debate, depois o elogio da sabedoria. Aí depois vem, na sexta parte, o monólogo de Jó, em sétimo, o discurso de Eliú, oitavo, a intervenção de Deus, e a nona parte, o epílogo biográfico de Jó. Os números 6, 7 e 8 podiam constituir uma roda dialogal final, mas dotada de um espírito razoavelmente diferente dos três primeiros debates. Por isso, o elogio da sabedoria no capítulo 28 poderia estar a servir de esperança e de espera e transição, certo? E a mensagem teológica para nós concluirmos o estudo de Jó? O que o livro de Jó nos traz como mensagem teológica? O livro do Jó, vejam bem, é essencialmente uma obra de quê? De reflexão e de meditação. É mesmo um espaço para levantar questões ainda hoje problemáticas. Chamar teologia ao seu pensamento pode até fazer crer que ali se apresenta uma catequese ortodoxa e tranquila, e não é o caso. No entanto, podemos servir-nos da palavra teologia, enquanto aqui é focado em conjunto de problemas, cuja solução acaba por ir desembocar, em última análise, aonde? Na concepção que se tem sobre Deus. Então não deixa de ser uma teologia. Por outro lado, se nós vemos bem, Jó rejeita-se um sistema de pensamento religioso, ou seja, as posições moralistas e tradicionais da equivalência entre o sofrimento de uma pessoa e algum pecado por ela cometido. É o pensamento majoritariamente
defendido pelos amigos de Jó, com algumas matizes de diferença entre cada um deles. Por outro lado, vejam bem, o pensamento religioso do livro parece aproximar-se da nova consciência de Jó, de onde emergem as verdades já bastante evidentes para ele, mas que o deixam ainda muito inseguro e até mesmo escandalizado. Mas nem todas as suas ideias são confirmadas após a contemplação da sabedoria, que nós vemos no capítulo 28, e o discurso de Eliú, que estão nos capítulos 32 a 37, e a intervenção final de Deus. Se as teses da religiosidade tradicional e popular sofrem uma forte contestação, também as novas sensações iniciais de Jó chegam ao fim, algo embatidas. Jó empreende uma reflexão amadurecida e profunda. Em suma, para terminar, neste livro recusa-se que a causalidade de todo sofrimento deva ser atribuído seja ao homem, seja a Deus. A ética e o ciclo da vida, com os seus percursos naturais de sofrimento e morte, são dois processos coexistentes, mas autônomos. Pretender misturá-los é simplista e inútil. A justiça e a ação de Deus não se podem medir com as regras da equivalência que são normais em justiça distributiva, essa justiça humana que nós conhecemos. Não se pode medir regras de equivalência entre um tipo de justiça de Deus com a justiça dos homens. Eis um dos mais marcantes contributos do livro de Jó para esta importante questão do humanismo e da experiência religiosa. A essa atitude básica perante o sofrimento não é de moral legalista, nem é pietista, nem expiacionista, voltada à expiação. É uma atitude de corajoso acolhimento do real. É contemplativa e verificadora. É o caminho de sabedoria. É, por conseguinte, um espaço de transformação de si mesmo e dos fatos. É ainda acolhimento do Deus invisível nas experiências humanas de paraíso e de deserto. Então, amados irmãos, nós com essa última palavra, nós terminamos aqui o livro de Jó. E na próxima aula, nós já vamos dar início aos livros dos Salmos, Provérbios e Eclesiastes. E eu sempre recomendo você que está fazendo o curso conosco, o curso Mater Dei, que agora nós estamos na parte grande, são quase 6, são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, são 5 módulos de Sagrada Escritura. Não leiam a Sagrada Escritura, não deixem para mais tarde, não fiquem fazendo superficial. Isso aqui é para ajudar vocês a entenderem um pouco esses livros da Bíblia. São 73, nós estamos ainda no Antigo Testamento. Nas apostilas que vocês vão receber ao terminar esse módulo, é que vocês vão entender o significado melhor, porque já vai estar mais completo. A apostila tem tudo isso aqui mais completo e favorece mais o estudo aprofundado. Eu aqui, como sempre faço questão de dizer, não tenho a pretensão de esgotar o assunto. O assunto é muito vasto, é complexo. Em 45 minutos, 50 minutos, eu não tenho como exaurir os livros. Nós teremos aqui, numa aula, às vezes 5 livros para estudar, 4 livros para estudar, como na próxima aula serão 3 livros. Então nós temos que focar as coisas principais, e nas apostilas que vocês tiverem terão a oportunidade de ver isso de uma maneira mais aprofundada para a orientação dos estudos de vocês. Então que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.